E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Encurralado, filme lançado em 1971. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E vai deixando seu like que vai ajudar muito. E vamos lá pro vídeo. Nesse filme, David Mann, um educado vendedor de eletrônicos, está dirigindo em uma estrada de duas pistas quando encontra um caminhão-tanque que está sendo guiado por um motorista estranho, o qual parece gostar de irritá-lo com brincadeiras perigosas. Incapaz de escapar do enorme caminhão demoníaco, David encontra-se em um perigoso jogo, e quando a perseguição aumenta a níveis mortais, David faz de tudo e encontra forças para derrotar seu torturador. Esse filme Encurralado, ele é um filme muito bom e traz uma tensão sobre esse personagem David muito grande, pois do nada ele começa a ser perseguido por esse caminhão e por esse motorista totalmente estranho e desconhecido, pois do nada, sem motivo algum, esse cara começa a perseguir o David sem motivo algum. E, tipo assim, lá no começo do filme, quando esse David está na estrada dirigindo, ele já encontra esse caminhão-tanque, ele já se depara com esse cara na estrada. E quando ele vai abastecer o carro lá no posto de gasolina, esse caminhão também encosta lá, e depois disso ele começa a ser perseguido do nada, sem motivo algum. E chega um momento do filme em que o David ele vai parar em um restaurante, e quando ele está saindo daquele local, ele vê aquele caminhão parado do lado de fora e ele decide ficar naquele restaurante. E quando ele está lá naquele local, ele fica pensando quem é esse tal motorista. Ele fica pensando, analisando, para poder saber qual daqueles homens que estão lá naquele restaurante, quem é o motorista daquele caminhão. Ele fica sentado lá, olhando para eles, encarando, para poder saber quem é esse tal cara que está perseguindo ele. E chega até o momento do filme em que esse David ele chega em um homem totalmente esquisito e começa a falar para ele parar com isso tudo e tal, e o cara sem entender nada, sem saber absolutamente de nada o que está acontecendo. E esse David, como não sabe quem é o motorista, ele fala com esse cara pensando que ele que estava dirigindo aquele caminhão. Aí do nada o David dá um tapa na mão desse cara e começa uma briga toda lá naquele restaurante. Aí antes dele chegar nesse cara, um daqueles homens que estava lá no balcão sai de lá do restaurante, e ele fica olhando para onde é que esse homem vai, para saber se ele vai até o caminhão. Mas não, ele não vai. E depois disso ele vai até aquele cara para tirar satisfação e tal, e começa uma briga. Daí esse cara que ele puxou essa confusão vai embora. E depois ele vê que o caminhão sai andando do nada, e ele fica sem saber quem é esse motorista. Aí quando o caminhão sai, ele vai e começa a correr atrás. Aí ele pega o carro dele e segue viagem. Aí tem um momento também em que tem um ônibus escolar com várias crianças por lá de fora. Aí o motorista do ônibus para o David para poder pedir ajuda para poder empurrar o ônibus. Aí quando o David pega o carro para poder empurrar o ônibus, o carro dele acaba ficando preso lá no ônibus. Aí do nada aquele caminhão aparece. Quando o David vê aquele caminhão de longe, ele tenta fazer com que as crianças entrem de volta no ônibus. Aí eles lá não acreditam muito no David, no que ele está falando. Aí o David fala que aquele caminhão é perigoso e que ele tentou matar ele. Aí ninguém lá acredita no David. Aí ele vai, consegue tirar o carro de lá e vai embora. Aí aquele caminhão vai e ajuda aquele ônibus com as crianças e tal. Aí a perseguição continua.
Aí tem também todo aquele momento em que o David ele para poder falar no telefone. Aí quando ele está falando no telefone com a polícia, do nada o caminhão aparece e quase atropela ele. E esse caminhão acaba destruindo lá o telefone onde ele estava falando e quase atropela ele, fazendo uma bagunça enorme naquele local. Aí a perseguição continua e tal. Já no final do filme é o seguinte, quando tá tendo aquela perseguição toda entre o caminhão e esse David, o David ele tem uma ideia de fazer uma armadilha para pegar esse cara, esse suposto motorista. Ele faz o seguinte, ele pega tipo de uma maleta e coloca lá pro carro, tipo assim, andar sozinho. E é exatamente o que ele faz. Ele pega esse negócio, coloca lá no carro, pro carro andar sozinho. E ele vai e sai do carro. E o caminhão vai e pega esse carro do David e sai arrastando. Enquanto o carro e esse caminhão com o motorista acaba caindo de um penhasco. E é o fim desse tal motorista com o caminhão. Aí o David, tipo assim, começa a comemorar, né? Ele começa a comemorar. Aí o filme termina com o David sentando lá no penhasco, e o filme se encerra. Esse filme Encurralado é um filme muito bom, mas assim, o filme ele deixa em aberto quem é esse tal motorista, quem é esse cara e por que ele estava perseguindo o David. Por quê? Isso o filme não explica esse motivo. Qual é o real motivo de que esse cara estava perseguindo o David? Isso é deixado em aberto. Mas enfim, minha nota para o filme Encurralado é um 7. Essa é minha nota. Deixa nos comentários o que você acha sobre esse filme Encurralado. Deixa nos comentários a sua opinião. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E até a próxima. Tchau.